Salmos, capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Queridos irmãos e irmãs, hoje temos diante de nós uma poderosa verdade revelada no Salmo capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Essa palavra nos convida a refletir sobre o que significa confiar verdadeiramente em Deus e quais são os efeitos dessa confiança em nossas vidas. Vivemos em um mundo instável, onde tudo muda rapidamente. As circunstâncias variam, as crises chegam sem aviso, as pessoas nos decepcionam e muitas vezes nos vemos diante de desafios que nos fazem sentir pequenos e impotentes. Mas a Bíblia nos assegura que há um tipo de vida que não se abala, há uma fé que não oscila, há uma esperança que permanece firme, independentemente do que aconteça ao nosso redor. O Monte Sião, mencionado nesse versículo, era um lugar de segurança e estabilidade em Israel, uma montanha que resistia ao tempo e às tempestades. E Deus diz que aqueles que confiam nele são exatamente assim. Ou seja, não são levados pelo medo, não desistem diante das dificuldades, não vivem uma fé oscilante, mas permanecem firmes e inabaláveis, porque sabem em quem confiar. A grande pergunta que devemos nos fazer hoje é: onde temos colocado nossa confiança? Será que temos depositado nossa segurança em coisas passageiras, como dinheiro, posição social, força humana, ou estamos realmente firmados no Senhor, que nunca falha? Muitas vezes, enfrentamos momentos de incerteza e sentimos medo porque nossa fé ainda está baseada em coisas que podem ruir. Mas Deus nos convida hoje a colocar nossa confiança somente nele, pois ele é a rocha que nunca se abala. Então, meu irmão, minha irmã, não importa qual seja a tempestade que você esteja enfrentando, se você confia no Senhor, você permanecerá firme. E essa é a grande lição que queremos aprofundar nesta mensagem. Como desenvolver uma fé inabalável e permanecer firmes diante de qualquer situação. Que o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações e fortaleça nossa confiança nele. Irmãos, a confiança no Senhor é o que nos mantém de pé, independentemente das circunstâncias. O Salmo capítulo 125, versículo 1 nos diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Isso significa que não somos levados pelas tempestades da vida, não somos destruídos pelos ventos da adversidade e não cedemos diante das dificuldades, porque estamos firmados em Deus. O mundo pode mudar, as crises podem vir, mas aquele que confia no Senhor não será abalado, pois sabe que sua segurança não está em algo passageiro, mas no Deus Todo-Poderoso. Pense em um barco no meio do oceano. Se ele não estiver bem ancorado, será levado pelas ondas e pode até naufragar. Assim também é a nossa vida. Se nossa fé estiver firmada em coisas temporárias, como bens materiais, relacionamentos ou até mesmo em nossa própria força, seremos levados pelo medo, pela ansiedade e pela incerteza. Mas quando nossa confiança está em Deus, nos tornamos como uma fortaleza inabalável, pois sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Vejamos os exemplos bíblicos. José, vendido como escravo, permaneceu firme porque confiava em Deus. Daniel, lançado na cova dos leões, não temeu porque sabia que o Senhor estava com ele. Davi, diante de Golias, não tremeu porque sua fé não estava em sua própria força, mas no Deus de Israel. E o que dizer dos apóstolos, que enfrentaram perseguições, prisões e até a morte, mas permaneceram firmes porque confiavam na promessa da vida eterna. Esses homens não foram abalados, pois estavam firmados no Senhor. E essa deve ser a nossa postura. Muitas vezes, enfrentamos situações que nos fazem sentir frágeis, problemas financeiros, enfermidades, traições, perdas, e o inimigo tenta nos convencer de que não vamos conseguir. Mas Deus nos diz hoje: se você confiar em mim, nada poderá te abalar. Quando nos firmamos no Senhor, não importa a tempestade que venha, pois sabemos que Ele é fiel e nunca nos abandonará. Então, que possamos decidir hoje viver uma fé firme, uma confiança inabalável, sabendo que se Deus é por nós, ninguém poderá nos derrotar. Irmãos, um dos maiores desafios da vida cristã é vencer o medo do futuro. Vivemos em um mundo onde tudo muda rapidamente. Crises econômicas, instabilidade política,
enfermidades, perdas e desafios inesperados. Diante disso, muitas pessoas vivem ansiosas, preocupadas com o que está por vir, dominadas pelo medo do amanhã. Mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso significa que, independentemente do que aconteça, quem está firmado em Deus não teme o que está por vir, pois sabe que sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. O medo do futuro surge quando olhamos para as incertezas do mundo e esquecemos das promessas de Deus. Mas quando nossa fé está enraizada no Senhor, encontramos segurança e paz, pois sabemos que Ele já preparou o nosso caminho. Veja os exemplos bíblicos. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, mas confiou na promessa de Deus e seguiu sem medo. Moisés enfrentou Faraó e conduziu o povo de Israel pelo deserto, confiando que Deus supriria todas as necessidades. Josué enfrentou muralhas intransponíveis e exércitos poderosos, mas avançou sem temor porque sabia que Deus estava à frente. E o que dizer de Jesus, que enfrentou a cruz sem hesitar, pois confiava plenamente no plano do Pai? Esses homens de Deus nos ensinam que, quando nossa fé está firmada no Senhor, não precisamos nos desesperar diante do futuro, pois sabemos que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Muitas vezes, gastamos nossas forças nos preocupando com coisas que nem aconteceram, alimentamos nossa mente com pensamentos de medo e nos deixamos levar pela ansiedade. Mas Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que precisamos viver pela fé, confiando que Deus já está cuidando do nosso futuro. O inimigo quer nos paralisar com dúvidas e incertezas, mas Deus nos chama a confiar em Ele, pois quem está firmado na rocha não teme o que virá. Então, irmãos, se hoje você está angustiado, com medo do amanhã, lembre-se desta verdade. Deus já está no seu futuro. Ele já escreveu sua história, Ele já tem o controle de todas as coisas e Ele nunca falha. Confie, descanse, e viva com a certeza de que aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Irmãos, todos nós sabemos que as tempestades da vida são inevitáveis. Momentos de sofrimento, dificuldades financeiras, crises emocionais, problemas de saúde e até mesmo perdas irreparáveis fazem parte da jornada humana. Essas tempestades podem ser avassaladoras, e muitas vezes nos perguntamos: como vou superar isso? Como posso manter a minha paz quando tudo ao meu redor está desmoronando? Mas a boa notícia é que, quando nossa fé está afirmada em Deus, somos capazes de permanecer estáveis mesmo nas situações mais adversas. A fé verdadeira não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos advertiu que, neste mundo, teríamos aflições. João capítulo 16, versículo 33. No entanto, Ele também nos garantiu que, nele, temos a paz que o mundo não pode oferecer. O Salmo 1:2-5 nos ensina que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Assim como o monte Sião é imutável e inabalável, aqueles que confiam em Deus permanecem firmes, mesmo quando os ventos da adversidade tentam nos derrubar. O segredo está em entender que a nossa estabilidade não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da nossa confiança no Deus que controla todas as coisas. Pense em Jesus no meio da tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estavam apavorados, com o barco à deriva, lutando contra o vento e as ondas. Mas Jesus, em paz, estava dormindo. Quando ele acordou, repreendeu o vento e a tempestade, e tudo se acalmou. Jesus não foi abalado pela tempestade porque ele sabia que o Pai estava no controle de tudo. E da mesma forma, nós também podemos ter essa estabilidade, porque sabemos que Deus tem o controle absoluto sobre todas as tempestades que enfrentamos. A fé em Deus nos dá a capacidade de olhar para a tempestade e dizer: eu posso estar no meio disso tudo, mas meu coração está em paz, porque sei que o Senhor é comigo e não me deixará sucumbir. Isso não significa que não vamos sentir o impacto das dificuldades, mas que, mesmo no meio delas, podemos permanecer firmes, confiantes na fidelidade de Deus. Quando nossa fé está afirmada em Deus, a tempestade pode até sacudir nossa vida, mas ela nunca será capaz de derrubar nossa fé. Ela não tem poder para nos destruir, porque estamos ancorados na rocha firme que é Cristo.
Jesus é a nossa estabilidade em meio às incertezas, é o nosso abrigo em tempos de tempestade. Assim, irmãos, não importa quão forte seja o vento, se a nossa fé estiver em Deus, nada poderá nos derrubar. Mesmo nas piores situações, podemos ter a certeza de que, com Ele, sempre seremos mais do que vencedores. Por isso, nos firmemos em Deus, busquemos nele nossa estabilidade e, acima de tudo, nunca perca a fé, pois Ele está conosco em todas as tempestades da vida. Queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre a poderosa verdade do Salmo capítulo 125, versículo 1, que nos ensina que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, somos desafiados a examinar o lugar que a confiança em Deus ocupa em nossas vidas. Vivemos em um mundo em constante mudança, onde as tempestades e os desafios são inevitáveis. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que, mesmo diante das adversidades, podemos permanecer firmes, inabaláveis, como um monte que não se move, porque nossa fé está afirmada na rocha eterna que é Cristo. Quando confiamos no Senhor, não precisamos temer o futuro, pois sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Em meio a todas as incertezas e angústias, a fé em Deus nos dá uma estabilidade que nada mais pode oferecer. A confiança em Deus não é algo que se baseia nas circunstâncias, mas na certeza de que Ele é fiel, que Ele não muda, que Ele é sempre o mesmo. Portanto, precisamos cultivar uma fé sólida, uma fé que não é abalada pelas tempestades da vida, mas que nos torna imunes ao medo e à ansiedade. Precisamos entender que, ao confiar no Senhor, não importa o que o amanhã nos traga, nossa confiança não pode ser abalada porque nossa segurança está firmada no Deus eterno. E, assim, em meio aos altos e baixos da vida, podemos dizer com coragem: eu estou seguro, porque minha confiança está no Senhor. A verdadeira confiança não é apenas sobre reconhecer que Deus tem o poder de nos proteger das tempestades, mas sobre confiar em sua sabedoria e amor para nos guiar, independentemente de como as coisas pareçam. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos promete que Ele estará conosco em cada um desses momentos, e que Ele nos fará mais do que vencedores. Então, irmãos e irmãs, que possamos sair deste lugar com corações cheios de fé, sabendo que a nossa confiança no Senhor nos torna inabaláveis. Que possamos viver uma vida que reflete essa confiança, sendo um testemunho vivo de que, com Deus, nada pode nos derrubar. Que possamos, a cada dia, afirmar com convicção: eu confio no Senhor, e Ele é a minha rocha, a minha segurança, a minha estabilidade em meio a qualquer tempestade. E assim, como o monte Sião, permaneceremos firmes, fortes e inabaláveis para sempre. Amém. Esperamos que esta mensagem traga conforto e paz ao seu coração. Compartilhe com quem você ama. Considere incluir o seu nome e por quem você deseja oração nos comentários. Não se esqueça de que Deus tem um propósito na sua vida e na vida daqueles que você ama. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.